Teve a mensagem, né, do Marco Aurélio do São Bernardo. Ele fala: ontem tive o desprazer e vergonha alheia ao presenciar na Câmara Municipal o espetáculo deprimente, tosco e o mais claro exemplo da falta de respeito e educação da esquerda brasileira. Capitaneados pela senhora Marcela Moreira, um bando de meninas meigas, lindas e de... isso aqui não tem necessidade, né? Eles bravejavam, insultavam e xingavam a ministra Damares, impedindo a mesma de falar. Deprimente, que vergonha dessa gente ser da minha cidade. A Rose acompanhou, né, a presença da Damares Alves aqui na Câmara de Campinas, ela que veio a convite do professor Alberto, do PL. E aí, Rose, como foi? Mesmo. Teve um protesto, Teve protesto de um grupo pequeno, não era assim muita gente, não. A maioria que estava ontem no plenário era formada por apoiadores da ministra, né? E você tinha um grupo pequeno ali de esquerda que realmente nos primeiros, olha, eu vou dizer, se não foi nos primeiros 20 minutos, na primeira meia hora, a ministra não conseguia falar, Zé, não conseguia falar. Ela tentava falar e ela disse o seguinte: olha, a gente pode ter divergências ideológicas, nós podemos ter até divergência religiosa, mas a única coisa que esse Brasil precisa ser unido é na defesa da criança e do adolescente. E eu preciso falar, porque eu vim aqui para falar sobre isso, né? Ela conseguiu, aí teve que o professor Alberto, que é o vereador que foi o anfitrião, né, dessa vinda da ministra aqui para Campinas, ele falou assim: eu vou ter que aumentar o som porque é muita falta de educação. Sabe assim, Zezé, gratuitamente? Foi gratuitamente. Bom, enfim, aí... Só que aí que aconteceu isso. Só que aí teve um momento, Marcos, que os apoiadores enfrentaram esse grupo. Esse grupo começou a gritar que a Damares não representava elas, né? E aí, Zezé, os outros começaram: ela sim me representa, aí virou ali um embate, né? E depois a ministra, então, conseguiu falar. E eu gostei muito da fala da Damares, fiquei impressionada, Zezé, com algumas informações que ela trouxe enquanto ministra, né, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, de que houve uma explosão dos casos de abuso contra bebês, Zezé, contra bebê. E ela... um negócio que eu tenho medo de falar. É desesperador. Eu fiquei tão passada, mas tão passada com essa informação, e ela disse, Zezé, que até o meio do ano, a informação que ela tinha do bebê mais novo que havia sido abusado tinha 22 dias. Mas ela estava, não, calma, que vai piorar. Mas ela estava num evento em Curitiba falando sobre isso, e uma policial de lá se levantou no meio da plateia e disse: não, ministra, 22 dias não é a criança mais nova. Nós atendemos um caso aqui na região em que um bebê de 8 dias estava sendo abusado. 8 dias. E aí o que a ministra colocou, Zezé? Que por trás do abuso da criança tem claro, obviamente, você tem a questão da pedofilia, você tem uma rede muito estruturada de criminosos e que, segundo ela, tem uma questão financeira por trás, em que um vídeo com abuso de crianças, Zezé, chega a custar no mercado aí paralelo 50 mil reais. Eu falo paralelo porque é um mercado criminoso, né? 50 mil reais. Ela disse que foi preso, por exemplo, um médico, Zezé, um médico com uma criança de 7 meses num quarto de hotel. Jesus Cristo de Nazaré. E que os funcionários do Disque 100 têm, assim, ficado, assim, espantados. E ela falou, e ela usou a palavra explosiva. Ela falou assim: gente, houve uma explosão de casos de abuso contra bebê. Zezé, eu me senti, assim, num país de monstros. Eu falei: gente, como que pode? A gente vai falando disso, cada hora que você relata um caso, assim, é um negócio que me dá... Por que é um assunto que nos incomoda tanto? Eu acho que é porque me traz o lado mais primitivo. Eu se pego um trem desse, eu mato. Desengano. Eu acho que gente assim não tem solução. Eu que sou contra a pena de morte, eu que não queria... Não, tem que matar. Esse tipo Nesse de caso, coisa, mas traz em mim o meu pior lado, que é esse lado, sabe? Assim, que mata, pega, mata, joga no rio, não merece nada.
E ninguém vai sentir falta, não vai fazer falta nenhuma, não tem direitos humanos, não tem nada uma figura dessa. Não tem. Aí eu ia falar que é uma questão de animal contra animal, né? Um pensamento primitivo mesmo, né? Uma coisa animalesca. Mas eu acho que nenhum animal, não transa, né? Pega lá o seu filho, né? Olha, a fala filhote para fazer um negócio desse. Abre aspas, a ministra falando ontem, Zezé, descobrimos que nos últimos 5 anos explodiu no Brasil o estupro de bebês. Gente. E temos de entender o que está ocorrendo. Aí ela fala, em Curitiba, uma menina de apenas 8 dias foi abusada. Atrás de vídeos de estupros de bebês, não tem apenas os nojentos tarados, mas há um comércio de gente que ganha dinheiro. Vídeo de abuso, né? Vídeo de abuso de bebê pode custar até 50 mil. Gente, aí, é isso. Então, não a é sensação possível, que eu tenho, gente, é... O ser humano é uma coisa que não deu certo, hein? E esse eu tipo insisto de nisso. ser humano, ele me traz isso, o meu pior lado, o meu lado mais irracional, o meu lado que a vida inteira eu brigo com ele, sabe? Não. Aí vem e fala, mata, pica, joga fora. Sabe? Nossa, Bom, enfim, eu fiquei horrorizada. Aí a ministra também, Zezé, aproveitou para criticar leis que tramitam no Congresso, né, liberando o sexo com crianças aos 12 anos. E aí, eu concordo com ela, viu, Marcão? Eu tenho uma filha de 16 anos, Zezé, e eu acho uma criança de 12 anos uma criança, entendeu? Então, é bem complicado, gente, essa questão da redução da, vamos dizer, da maioridade sexual da criança, entre aspas, maioridade sexual, né? Ela também falou, Zezé, da questão das mulheres. Ela disse que isso já é sabido, né, no Brasil todo, que nós não temos no Brasil abrigos suficientes para poder proteger as mulheres que saem de casa e precisam de proteção contra os agressores. Uhum. Ela disse que... e ela aproveitou, porque lá, Zezé, ontem, lá no plenário da Câmara, você tinha muitos pastores, muita gente ligada à igreja, né? E ela deu um super puxão de orelha nas igrejas, viu, Zezé? Ela aproveitou, ela disse o seguinte, ela falou assim, a gente recebia mulher que sofria violência e a gente só orava e mandava ela de volta para casa. O papel da igreja não é esse. Você pode orar, mas você tem que pegar essa mulher pelo braço, levar ela na delegacia, denunciar e proteger essa mulher. Porque ela precisa de todo tipo de ajuda. E aí, porque o que a igreja faz? Ora e devolve. Né? Aí o que eles estão fazendo? Ela falou assim, então nós estamos capacitando igrejas, sejam elas evangélicas, católicas, centros espíritas, e ela usou essa palavra, os espíritas, para poder, quando receber uma mulher, uma família, uma criança vítima de violência... Tem que ter o trabalho espiritual, mas você precisa denunciar, porque é crime. Porque é crime. Físico, Isso, porque é crime. E você tem que tratar dessa mulher. Zezé, eu gostei demais desse puxão de orelha, porque, assim, é bem isso mesmo que acontece. Talvez porque aí... você é muito próxima dessa realidade, né? Sim, muito, muito. Às vezes, porque você não sabe como reagir. Eu, outro dia, eu estava atendendo uma pessoa, né? E aí um pastor amigo meu falou assim, Rose, cuidado para você não levar um tiro. Porque eu estava cuidando de uma pessoa que estava sofrendo violência doméstica, né? E o que eu fiz? Falei, tem que denunciar, né? Então... E pensa, se você... fazendo um papel de pastora, está correndo risco, imagina a mulher, né? Pois é, exatamente. E aí, Zezé, ela disse que foram registrados 62 mil casos de violência doméstica e 3 mil de cárcere privado, só no ano passado, gente. Isso por telefone, Zezé. Então, assim, é uma tristeza. Ou seja, tanto a criança quanto a mulher ainda sofrem muito, né? E aí, gente, eu quero fazer aqui uma fala, né, em relação à ministra. E eu, como comentei aqui, com a Zezé, com a Ju e com o Marcão, fora dos microfones. Ela é muito preparada, viu, Zezé? Não é uma louca, como as pessoas colocam, como distorcem. Eu consegui compreender. Eu vi, assim, que ela é uma pessoa que milita. Obviamente, quem não concorda com a questão religiosa, com a questão ideológica dela, vai dizer que é uma doida, né? Mas, assim, pelo menos... Não achei. Tem conhecimento, milita na causa, sabe? De proteção à criança, de proteção à mulher,
E outra coisa que ela falou que me deixou assim bem indignada foi que ela estava aqui em Campinas. Ela falou assim: pô, eu não tenho dinheiro no meu ministério, mas eu vim aqui entregar carros para os conselheiros tutelares da região. Carros, Marcão, pasmem, Zezé, que estavam comprados desde 2016 e que não foram entregues. Zezé. Quase 3 anos parados. Sendo que os conselhos tutelares, às vezes, não tem uma sala para trabalhar, não tem um carro para poder socorrer. E elogiou muito, viu, Zezé, os conselheiros tutelares. Ela disse que eles são os heróis na defesa das crianças. E é verdade, eu tenho uma amiga minha que é conselheira tutelar e ela faz assim, ela me conta as histórias que eles passam, Zezé. Assim, é de suportar muito sofrimento, de tentar encaminhar, muitas vezes não acha um equipamento público, Zezé, que possa socorrer essa criança, que possa socorrer qualquer pessoa que precise de ajuda, sabe? Isso é uma coisa que assim, me deixa desanimada em relação a vários países, sabe, Rosa? Uhum. Porque eu acho você tem que ter um Estado. Se um Estado quer dar conta de situações como essa, não basta a lei. A Lei Maria da Penha, a lei disso, a lei daquilo. O principal é você ter suporte. Não tem outro jeito. Porque nem todo caso é caso de polícia, de prender, né? Mas esses casos, embora não sejam casos de polícia, de casos de prender, quer dizer, às vezes é de polícia, mas não é de prender, o que nós vemos é que eles evoluem para um crime. Então, a única maneira que você tem de trabalhar isso é interromper. Agora, como que você interrompe? Eu vou levar para minha casa? Não, por isso que tem que ter equipamentos. O Estado tem que ter uma rede de proteção. Você saberia para onde levar? Não, eu não tenho. Eu ia ligar para a Terezinha e falar, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não tenho ideia. Você precisa, por isso que precisa ter uma grande rede de proteção. Eu sei que em Campinas você tem esse esforço e outras cidades, mas os governos precisavam investir mais, Zezé, mais. Por exemplo, nos conselhos tutelares, o que eu tenho recebido é muita reclamação, viu, Zezé, de falta de apoio. E, Zezé, às vezes você não tem onde pôr essa criança, sabia? Eu imagino. Meninas, vamos em frente agora, 10h56, a gente precisa... Você tá querendo ir muito em frente, Marcão.